Louvávamos ao Senhor aqui, um filme passava na minha cabeça e foi inevitável não vir as lágrimas, né? Eu confesso que eu choro até com comercial de margarina e não pude deixar de me lembrar de quando cheguei aqui, no ano de 2015, um ano muito difícil para a minha vida, para a minha família, e foi aqui nesta igreja que eu fui recebido por irmãos tão queridos. Muitos aqui estão aqui até hoje, que me receberam, eu, a minha família, que me acolheram. Nessa época eu morava na Boiúna, pastor, longe, e eu passava por um momento de desemprego, e muitos irmãos, quando acabava o culto da manhã, me levavam para as suas casas, para não ter que voltar para Boiúna e voltar para cá de novo. Eu não vou citar nomes, porque eu posso me esquecer de alguém, mas foram muitos domingos que eu fui acolhido nessa igreja, junto com a minha família. Aqui, pessoas oraram por mim, intercederam pelos meus filhos. Fernanda chegou aqui com 15 anos, Pedro com 17. E é inevitável também não lembrar do nosso querido e saudoso pastor Alessandro, que nos recebeu aqui. Foi nesta igreja que eu comecei a exercer o meu diaconato. E aprove ao Senhor, no início do ano de 2020, nos levar, junto com o pastor Alessandro, para a Praça Seca, onde ficamos ali mais 3 anos. E o Senhor também, na sua soberania, chamou o nosso pastor, e a gente, então, por um conselho pastoral, nós fomos, então, para a freguesia para poder ficar com os nossos filhos. Estamos ali agora ajudando o nosso pastor Roberto também. Tem sido bênção estar ali. Mas é muito bom, irmãos, eu me sinto muito honrado de poder estar aqui, pela confiança do pastor Felipe, em ceder o púlpito da igreja. Eu sei a seriedade que não só a igreja do Anil, mas que a Nova Vida, a nossa denominação, tem em prezar pelo púlpito da igreja. E eu me sinto muito honrado. Vejo a Úrsula ali também, trabalhando. Que alegria. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Amém. Irmãos, eu quero falar rapidamente do livro, né? O pastor pedia para poder falar um pouquinho do livro. Esse livro, Famílias Peregrinas, eu tive a oportunidade de começar a escrever em janeiro, e quando foi em julho, eu tive a oportunidade de estar lançando. É um livro que fala dos salmos de peregrinação, é um apanhado de todos os 15 salmos de peregrinação, e é importante a gente entender que os salmos de peregrinação, né, são salmos que conduzem a nossa vida, que falam de famílias que peregrinavam para poder ir para o Monte Sião, para Jerusalém, pelo menos durante 3 vezes ao ano, nas 3 festas que foram estabelecidas por Moisés na lei. Então, aquelas famílias peregrinavam e eram viagens longas, às vezes levavam dias, meses, e aquele povo peregrinava para poder adorar ao Senhor em Jerusalém. E esse livro, basicamente, é pegar tudo aquilo que aquelas famílias, que aqueles homens, jovens, mulheres, atravessavam nas suas lutas, nas suas peregrinações, entender tudo aquilo que aconteceu naquele tempo e trazer para os nossos dias e aplicar nos nossos dias. É importante a gente entender que os salmos de peregrinação, e não só apenas os salmos de peregrinação, mas toda a Bíblia, todos os salmos, são importantes. Quando a gente vai ver alguns homens cristãos falando sobre os salmos, eles vão falar sobre a importância dos salmos. C.S. Lewis vai dizer que os salmos são poemas, e esses poemas precisam ser cantados. Quando a gente olha para a vida de Calvino, Calvino vai dizer que, quando nós estamos lendo os salmos, é como se o Espírito Santo entrasse na nossa vida e extirpasse da nossa vida toda a tristeza, toda a angústia, todo o mal. Lutero vai dizer que os salmos são uma mini-bíblia. Spurgeon vai dizer, a respeito do Salmo 119, que o Salmo 119
é um grande continente e que os salmos de peregrinação são pequenas ilhas. E, por fim, Jesus vai dizer que toda a Escritura, lá em Lucas 24, no versículo 44, ele vai dizer que toda a Escritura aponta para ele. A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então, meditar nos salmos de peregrinação é entender prioritariamente que esses salmos apontam para a vida do nosso Redentor. E que você possa ser abençoado nessa noite, assim como eu tenho sido. Eu vou pedir, então, que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 124. Foi o salmo que Deus colocou no meu coração para poder estar compartilhando com você. Salmo de 124. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: Cântico de peregrinação de Davi, Deus, o nosso protetor e libertador. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros, e rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos ler todos juntos o versículo 8? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração, que a despeito, Senhor, dos nossos pecados, Senhor, que a despeito, Senhor, das nossas mazelas, a Tua palavra, Senhor, possa ser soberana sobre a nossa vida, sobre esta igreja, Senhor. Que alegria, Senhor, é poder estar aqui com esta igreja que completa 14 anos, Senhor, e ver como esta igreja está crescendo, sendo ministrada pela Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra continue, Senhor, sendo, Senhor, aquilo que nos conduz, o nosso leme, Senhor, o nosso norte, Senhor, e que nesta noite a Tua palavra possa invadir o nosso coração, possa invadir a nossa mente e transformar cada um de nós, Senhor, para que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Bom, irmãos, eu não sei se você vai se lembrar, muito, acredito que não, mas no dia 6 de junho de 1944, ocorreu um dos episódios mais decisivos na história do mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial. E neste dia foi chamado o Dia D. Cerca de 156 mil soldados aliados desceram na Normandia, na França, uma região que estava ocupada pelos alemães, e ali se travava uma grande guerra. E aqueles soldados aliados tinham a grande missão de poder dar um basta nessa guerra, dar um basta em tudo aquilo que havia sendo traçado por Hitler, e era uma luta muito difícil, era um embate decisivo, e talvez se aqueles irmãos, se aqueles soldados não tivessem a grande noção do que seria enfrentar esse grande exército alemão, talvez o mundo hoje não seria como é. A grande verdade é que o general Dwight Eisenhower, ele se tranca no seu alojamento e ele escreve 2 cartas. A primeira carta que aquele general escreve, ele vai ali traçar
um plano e vai dizer que se aqueles soldados aliados tivessem vencido a guerra, ele estava ali parabenizando cada um daqueles soldados. Mas se aqueles soldados aliados tivessem perdido a guerra, ele escreveu uma outra carta trazendo toda a culpa para si, dizendo que ele era o verdadeiro culpado por aqueles 156 mil homens não terem vencido aquela guerra. Mas o que muitos não sabem nos bastidores dessa guerra é que a maioria desses 156 mil soldados, eles traçaram um plano, não um plano terreno, mas um plano espiritual. Eles então convocaram as igrejas, eles convocaram os seus familiares para que nesse dia pudessem estar com os seus joelhos dobrados, para que nesse dia eles pudessem estar clamando, para que as igrejas pudessem estar clamando, para que o mundo pudesse ser liberto do grande império de Adolf Hitler. E nesse dia, então, as pessoas começaram a sair de suas casas e irem para as igrejas, e orarem, e clamarem. Pessoas estavam em casa com seus joelhos dobrados, clamando para que aqueles 156 mil homens pudessem ter êxito naquela grande guerra e naquele grande dia. Foram dias difíceis, foram dias decisivos, mas a grande verdade é que aqueles homens puderam, então, ter um dia de vitória. E muitos, então, entenderam que só conseguiram vencer aquela guerra porque foi o Senhor. Porque foi o Senhor que abençoou aqueles homens. E aqueles homens, então, falavam, se não fosse o Senhor que tivesse sido conosco, nós não teríamos vencido aquela guerra. E o que essa história tem a ver com o Salmo 124? Porque quem escreve esse salmo é Davi, o rei Davi, um homem que tinha sido provado. Como nós entendemos aqui, esse é um salmo, é um cântico de livramento, mas também é uma confissão de fé, é um salmo de confiança. É interessante nós entendermos aqui, e muitos vão defender isso, que a literatura hebraica, ela vai entender que os salmos de peregrinação, eles são separados por trilogias, ou seja, os 3 primeiros salmos formam uma trilogia. Os 3 seguintes salmos formam uma outra trilogia. E eles vão entender que o primeiro salmo, o Salmo 120, é um salmo que vai trazer sempre um teor de lutas, de adversidades. Que o segundo salmo vai trazer sempre um teor de confiança. E o terceiro salmo vai trazer sempre um teor de alegria, de gratidão. E aqui a gente começa a encaixar isso na nossa vida e a gente vai perceber que a nossa vida é feita dessas trilogias. Nós passamos pelas lutas, nós passamos pelos desafios da vida, nós passamos pelas aflições da vida, mas existe um momento na nossa vida que o Senhor, através do seu Santo Espírito, coloca dentro de nós confiança. E nós começamos a confiar no Senhor, começamos a confiar que Deus é poderoso para agir e para mudar a nossa situação. E nós, então, vamos também ter momentos de alegria e de vitória. Então, a literatura hebraica entende que os salmos de peregrinação seguem essa condição de trilogias. E o Salmo 124 é o segundo salmo, então, dessa trilogia, e é um salmo de confiança. É um salmo que traz confiança em Deus. E talvez você, nessa noite, tenha entrado aqui por essas portas. Talvez não tendo que enfrentar um exército alemão. Talvez você não tenha que enfrentar o que aqueles irmãos, o que aquelas famílias enfrentaram para poder peregrinar e chegar até o Monte Sião, para chegar em Jerusalém, para adorar ao Senhor. Mas talvez você tenha entrado por essas portas aqui com os seus anseios, com as suas aflições, com as suas lutas, com as suas dúvidas, talvez com um diagnóstico médico em mãos, não acreditando que o Senhor pode curar, ou talvez com dúvidas no seu coração, talvez olhando para a vida do seu filho e vendo que ele está se afastando dos caminhos do Senhor. Talvez a tua peregrinação, talvez a tua luta seja
olhar para a vida do teu marido e enxergar que ele ainda não está servindo ao Senhor. Talvez seja o desemprego. Eu não sei o que você pode estar enfrentando, meu irmão, mas o que eu sei é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, e principalmente para o Salmo 124, nós vamos perceber que nós podemos confiar no Senhor. O nosso Deus é poderoso. E é isso que Davi vai trazer para aquelas famílias. É essa confiança que Davi vai trazer para aquele povo, para aqueles casais, para aquelas famílias que peregrinavam, passando às vezes meses na estrada para poder chegar. E quando nós olhamos para esse salmo, nós vamos identificar aqui pelo menos 4 verdades que Davi vai trazer para nós como ensinamento, como princípio. E a primeira verdade está logo aqui no verso 1 e 2. É que existem ataques repentinos. Eu convido você a ler o Salmo, o versículo 1 e 2 comigo. Vamos ler juntos? Diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra mim. Davi começa esse salmo trazendo uma frase condicional, mas também uma frase de confiança. Ele vai dizer: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Davi sabia que a vitória que ele tinha, que aquela vitória que aquele povo experimentava, não vinha da capacidade do seu exército, não vinha da capacidade do intelecto humano, não vinha da capacidade dos braços fortes daquele povo, não estava dentro daqueles homens e daquelas mulheres a capacidade de vencer e de passar por uma peregrinação. Mas Davi tinha total convicção que se não fosse o braço forte do Senhor conduzindo aquele povo talvez não conseguisse chegar lá em Sião, não conseguisse chegar em Jerusalém, não conseguisse enfrentar os seus anseios, as suas adversidades. Esse é um exercício de memória espiritual. O que Davi está trazendo aqui para esse povo é que aquele povo precisava olhar para trás e entender que tudo aquilo de bom que havia acontecido foi o Senhor que trouxe para aquele povo. E assim é com a nossa vida, irmãos. Nós precisamos olhar para trás e nós precisamos enxergar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Se nós estamos de pé hoje, se você está de pé hoje, é porque existe um Deus que é com a tua vida. Se a tua família está de pé hoje, é porque existe um Deus que conduz a história. Não apenas é um Deus criador, mas Ele é um Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A tua vida é sustentada por esse Deus. E é por isso que Davi aqui ele vai entender isso, e ele vai dizer: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E talvez nessa noite você possa dizer o mesmo: se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o Senhor na minha família, se não fosse o Senhor na vida do meu filho, se não fosse o Senhor na vida da minha esposa, se não fosse o Senhor me conduzindo no meu trabalho, se não fosse o Senhor no meu ministério, e talvez agora, olhando num âmbito geral, a igreja do Anil possa falar: se não fosse o Senhor que estivesse conduzindo esse povo ao longo de 14 anos. E é interessante que no versículo 2 ele vai repetir. A pedagogia que Davi usa aqui era para martelar na cabeça deles, para que isso ficasse bem nítido, de que só o Senhor tem poder para sustentar o seu povo. E ele vai dizer: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. É importante você perceber que nessa oração que Davi faz, ele vai dizer: se levantaram contra nós. E aqui a ideia que Davi traz é uma ideia de emboscada. É uma ideia que aqueles irmãos estavam peregrinando e a qualquer momento eles poderiam ser surpreendidos pelas lutas e pelas adversidades da vida.
E isso não é diferente conosco, irmãos. Porque nós não temos o poder de dimensionar o que nos espera na próxima curva da vida. Hoje pode estar tudo bem, mas amanhã pode não estar. Hoje você pode ter saúde, mas amanhã você pode não ter. Hoje você pode estar empregado, mas amanhã você pode não estar. Hoje você pode talvez estar gozando de um momento financeiro muito bom, mas você não sabe o que te espera amanhã. Mas você tem uma certeza, que se não fosse o Senhor na tua vida, tudo poderia ser muito pior. Deus está conduzindo a tua vida. Deus conduz a tua história. A nossa história, ela não caminha para um abismo. A nossa história, irmãos, não tem um final de morte. Não tem um final onde nós não sabemos aonde vamos parar. A nossa história, ela já foi decretada pelo nosso Deus antes que houvesse mundo. Antes que houvesse uma estrela no firmamento, Deus já tinha decretado cada história aqui. Ele conhece a tua vida. 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 Ele conhece a tua história. Ele sabe das lágrimas que você derrama nas madrugadas. Ele sabe das lutas que você enfrenta. Mas Ele é o Senhor que está conduzindo a tua história. E assim como Ele conduziu aquele povo, Ele está conduzindo cada um de nós. É importante a gente entender que Satanás, o nosso inimigo, ele não avisa de antemão quando ele vai nos tentar, quando ele vai nos surpreender. Por isso que é importante nós olharmos para a palavra, nós termos comunhão com a palavra, e entendermos quando Pedro vai dizer que nós precisamos estar vigilantes. O povo de Deus, na sua peregrinação, precisa vigiar. O povo de Deus, na sua peregrinação, precisa orar. A nossa vida de oração não pode ser uma vida pontual. Precisamos estar juntos, congregando, ouvindo a palavra de Deus, porque é nesse ajuntamento de irmãos, de pessoas que são frágeis, pecadoras, que o Senhor ordena a sua bênção. Por isso, irmão, não deixe de estar presente nos cultos. Não deixe de estar presente quando há uma convocação para você estar aqui, porque há um mistério nisso, irmãos. Na reunião dos santos, Deus derrama a sua bênção. Eu já pude provar disso, irmãos, de chegar num culto, às vezes, sem ter força nem para rir, nem para sorrir, e sair transformado, porque Deus ordena a sua bênção. Deus transforma a vida daquele que o busca. E a nossa vida também é assim, irmãos. Mas Davi prossegue. Ele vai trazer aqui uma segunda verdade. Versículo 3, 4 e 5. Vai trazer para nós que nós enfrentamos as tempestades da vida. Convido você a ler o versículo 3, 4 e 5. Vamos lá? Eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Davi vai usar aqui uma figura, ele vai dizer, teriam engolidos vivos. E Davi usa aqui uma metáfora de total destruição. E eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por uma luta, por alguma adversidade, que você teve a percepção que você estava literalmente sendo destruído. Parece que você não tem mais forças para caminhar, parece que você não tem mais forças para continuar, parece que o mundo está desabando contra você, e Davi vai falar sobre ser engolido vivo, e parece que a fúria do inimigo se levanta contra nós. Mas Davi vai usar aqui também uma palavra, e ele vai dizer que as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. E no versículo 5 ele vai dizer novamente que essas águas impetuosas teriam passado por cima de nós. E aí é importante a gente entender que muitas das vezes nas Escrituras, quando a gente vai ver o sentido das águas, muitas das vezes as águas estão trazendo caos. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai muitas vezes perceber
que muitas pessoas, muitos irmãos, muitos homens de Deus enfrentaram os dilúvios, enfrentaram coisas na sua vida que não conseguiam suportar. E muitas das vezes nós também passamos por situações que parece que nós estamos enfrentando uma tsunami. Parece que tudo está vindo contra nós, parece que nós não temos forças para respirar, parece que nós estamos sendo afogados, parece que nós estamos descendo as águas e queremos subir para respirar e não temos força. E Davi vai relatar isso, dizendo: as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. E é nessa hora que nós podemos experimentar da misericórdia, da bondade, da graça do Senhor, quando Ele estende a sua mão e Ele nos traz à tona para respirar. Você pode estar passando talvez por uma tsunami na tua vida. Você pode estar passando por um momento adverso na tua vida. Talvez a sensação que você tenha é a mesma sensação que Davi vai trazer aqui, de estar sendo engolido vivo, de estar passando por uma tsunami, aonde as águas vêm sobre você e parece que você vai perdendo fôlego. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se afogar numa praia. E você quer subir para respirar e as ondas vão te levando, e é uma situação desesperadora. E quando nós olhamos para esse texto, é essa a impressão que nós temos, que Davi está dizendo aqui para aqueles irmãos, que a situação é difícil, que não dá para respirar, que muitas das vezes falta o ar, falta o fôlego. E assim é na nossa vida, irmãos. Às vezes falta o fôlego, às vezes falta o ar, às vezes nós não temos forças para caminhar, às vezes nós queremos desistir, queremos olhar para trás, queremos largar tudo. Mas, ao olhar para esse salmo, nós precisamos entender que o Senhor está falando conosco, que Ele é o Deus que nos traz à tona para respirar. Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele é o Deus que promete que nós vamos chegar à outra margem do rio. Ele está conosco no barco. Ele está nos levando, Ele está guiando a tua vida, Ele está conduzindo a tua família, Ele está conduzindo os teus passos. Ele pode até permitir que você passe pelas lutas, pelas aflições da vida, porque é no meio dessas aflições, desses tsunamis que nós passamos, que nós vamos amadurecendo, que nós vamos ganhando casca espiritual, que nós vamos conhecendo mais a Deus. Imagina se a nossa vida fosse apenas um mar de rosas, se fosse apenas vitória. Como algumas igrejas pregam, com Cristo tristeza jamais. Isso não é o que as Escrituras mostram para nós. O que a Escritura mostra para nós é que os homens de Deus, o povo de Deus, passa sim pelas lutas, pelos vales, mas que existe um Deus que conduz a história, que não perde o controle de nada. Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador da tua vida, Ele te conhece melhor do que ninguém, Ele conhece a tua vida melhor do que o teu marido, melhor do que o teu filho, porque foi Ele que te gerou, foi Ele que te elegeu. Antes do mundo, Ele te chamou para que você pudesse viver uma vida com propósito, para que você pudesse viver os decretos do Senhor. Então, meu irmão, independente se você está atravessando uma tsunami, independente se parece que você está sendo engolido vivo, fica firme, confia no Senhor, porque Ele é o Deus que cuida de você. Mas há, irmãos, aqui uma terceira verdade que Davi vai trazer para nós. Versículo 6, ele vai mostrar para nós que nós, muitas das vezes, enfrentamos feras ameaçadoras. Versículo 6, vamos ler todos juntos? Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. E é interessante, se você perceber aqui, que essa reação imediata de Davi, embora ele reconheça tudo que ele está passando, tudo que ele está atravessando, mas antes dele falar que o Senhor não nos deu por presa aos dentes deles, ele vai dizer assim: bendito seja o Senhor.
No meio dessa crise, no meio dessa adversidade, Davi tem um momento onde ele entende que o Senhor é bendito, uma atitude de louvor. Ele reconhece que não foi apenas um livramento, mas ele reconhece que foi a misericórdia, a graça de Deus, a bondade de Deus sobre o seu povo. E é interessante que quando ele fala aqui de presa aos dentes deles, Davi, antes de ser rei, Davi foi um pastor. E Davi sabia muito bem o que era isso. Davi sabia o que era livrar uma ovelha da boca do lobo, da boca do leão. E Davi aqui traz um sentido pastoral de fato, não apenas de rei, mas um sentido pastoral, dizendo que o Senhor é o pastor supremo que livra as suas ovelhas da boca de Satanás. Meu irmão, nós somos ovelhas do Senhor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus vai dizer que nenhuma das suas ovelhas vai se perder, porque é o pastor supremo que conduz a nossa vida. Isso traz segurança para mim e para você, porque no meio da tua adversidade você pode ter uma atitude como Davi teve, e no meio da adversidade você pode dizer: bendito seja o meu Deus, bendito seja o Senhor, porque Ele vai te livrar, meu irmão. Confia no Senhor. O Senhor é o pastor supremo da tua vida. O Senhor não perde o controle da tua vida. O Senhor não perde o controle da tua história. Ele é o pastor supremo que está conduzindo cada um de nós. Se for preciso Ele pegar o cajado dele e dar na nossa cabeça, Ele vai fazer isso num ato de amor, de graça. Mas Ele nunca vai perder o controle de cada ovelha que Ele elegeu. E se você está aqui nessa noite, você é uma ovelha do Senhor, chamado por Ele, para que você possa viver dentro do aprisco, para que você possa entender e ouvir a voz do teu pastor, para que você pare de fazer tudo aquilo que vem na tua cabeça, mas que você possa inclinar o teu coração para a voz do Supremo Pastor e falar: Senhor, conduz a minha vida. Porque ovelha, irmãos, é um bicho teimoso. Ovelha não tem direção. Mas quando nós estamos nas mãos do Supremo Pastor, nós podemos andar seguros, porque esse pastor vai nos conduzir a pastos verdejantes. Mas ainda, irmãos, uma última verdade que Davi vai trazer aqui, que está no versículo 7 e no versículo 8. Vamos ler? A nossa alma foi salva como um pássaro do... Rompeu-se o nosso socorro. E aí eu chamo a sua atenção que há aqui uma linda imagem de libertação. A alma que antes era ameaçada, a alma que antes estava passando por perigos, agora ela voa livre. Eu não sei se você já teve, se você gosta, né, de passarinhos, né, e se você cuida, né? E eu lembro que o meu pai, meu falecido pai, ele gostava muito de passarinhos. E eu lembro que quando eu morava em Bangu, ele fazia ali umas armadilhas para poder pegar, né, os passarinhos ali, e ele pegava, e quando o passarinho entrava ali, não tinha mais como sair. E o que Davi está dizendo aqui é que a nossa alma, ela foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Esse laço foi rompido, e Davi vai dizer que nós nos vimos livres. E aí, irmãos, ao olhar para esse salmo, é importante olhar para esse versículo e entender que aqui é uma indicação daquele que é o libertador da nossa alma, nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E é exatamente isso que Jesus faz com a vida de cada um de nós. Paulo vai dizer que antes nós andávamos em trevas, que nós servíamos ao príncipe da potestade do ar.
mas que pela obra do Senhor nós fomos salvos, nós fomos libertos. E o que Davi está dizendo aqui é que a nossa alma foi salva, que aquele que é o dono de todas as coisas, ele nos tirou com seu braço forte, ele nos resgatou. Em Cristo, o laço do pecado foi quebrado. Por isso que Davi vai dizer que a nossa alma foi salva. É importante nós entendermos aqui que Davi não está falando do corpo, que Davi não está falando aqui de uma prisão física, mas Davi fala aqui agora de uma prisão espiritual. Muitas pessoas estão presas espiritualmente, mas eu creio que cada um que ainda vive preso, se é uma ovelha do Senhor, em tempo oportuno vai ser livre. E é isso que Davi fala aqui, que a nossa alma foi salva. Como um pássaro do laço do passarinheiro, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. E no versículo 8, ele vai dizer: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E aí Davi vai fechar esse salmo com chave de ouro. Davi vai dizer que o socorro daquele povo, que o próprio socorro dele não estava no exército que ele tinha, não estava no braço forte daqueles homens, daqueles cavaleiros, mas ele vai dizer para aquele povo que o socorro daquele povo está no nome do Senhor. E quando Davi fala aqui, nome do Senhor, esse nome do Senhor aqui quer dizer a fidelidade de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Esse nome do Senhor, muitas das vezes, até por nós, tem sido usado de uma forma muito pejorativa. Mas quando nós entendemos o poder do nome do Senhor, nós vamos entender que nesse nome há poder. E esse nome que nós devemos proclamar é o nome de Jesus. É o nome do Senhor Jesus. Esse nome tem poder para libertar o cativo. Esse nome tem poder para curar o enfermo. Esse nome tem poder para transformar a vida de qualquer um. Esse nome tem poder para transformar situações, para restaurar casamentos, para restaurar famílias, para restaurar situações. Talvez você hoje possa estar vivendo num dilema na tua vida, meu irmão, minha irmã, mas nós somos convidados a crer no nome do Senhor. O nosso socorro não está nas autoridades políticas. O nosso socorro não está no plano que o governo vai traçar para 2026. O nosso socorro não está na estabilidade que o nosso emprego pode nos dar. O nosso socorro não está naquilo que nós temos. Mas o socorro dos filhos de Deus está no nome do Senhor Jesus. E nós somos chamados a confiar nesse nome. Nós somos chamados a olhar para Jesus e confiar nesse nome. Somos chamados a render a nossa vida a esse nome, porque Jesus é o nosso socorro. Ele é o Deus que fez o céu e a terra. Davi vai mostrar para aquele povo que é esse Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou os mares, que criou todo o universo. É nele que nós devemos depositar o nosso pedido de socorro. Eu quero concluir, irmãos, trazendo algumas aplicações para nós. O Salmo 124 é um salmo pedagógico. É um salmo que nos ensina a olhar para trás. É um salmo que nos ensina a reconhecer a ação de Deus na nossa vida. É um salmo que nos ensina a caminhar neste mundo sempre olhando para tudo aquilo que Deus já fez na minha vida e na tua vida. Talvez só você possa entender o que Deus já fez na tua vida, do que Deus já te libertou, dos livramentos que Deus já te deu. Talvez você nem saiba. Talvez eu também, cada um de nós aqui, a gente não tenha conhecimento dos livramentos que Deus já nos deu.
Talvez situações que eram para que você pudesse morrer, para que você pudesse estar preso no laço do passarinheiro, e o Senhor te libertou, o Senhor te livrou. Então o Salmo 124, ele nos ensina que nós devemos peregrinar, olhando sempre para trás, com ações de graças, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Por isso que Davi vai começar o Salmo dizendo, se não fosse o Senhor. E ele vai repetir, se não fosse o Senhor. E talvez nessa noite você possa estar aqui dizendo também, se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o Senhor na minha família, se não fosse o Senhor que veio sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha saúde. Mas nós precisamos olhar também para algo que chama a atenção de cada um de nós. Porque esse salmo é um salmo messiânico. É um salmo que aponta para Jesus. E nós hoje, como igreja do Senhor, nós precisamos olhar para trás e precisamos reconhecer que se não fosse o Senhor Jesus, se não fosse Jesus se entregar por nós na cruz do Calvário, nós estaríamos perdidos, mortos. Por isso que hoje nós podemos peregrinar, por isso que hoje nós podemos caminhar, entendendo que foi naquela cruz que o Senhor se entregou por nós voluntariamente, que foi na cruz do Calvário que Ele se entregou por mim e por você, que foi na cruz do Calvário que Ele derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser livres de uma vez por todas das garras do pecado e pudéssemos andar em liberdade de vida, pudéssemos viver em novidade de vida. Nessa peregrinação, meu irmão, Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. Deus está nos santificando. É um processo de santificação. E quando nós vamos olhando para trás, nós vamos vendo quanto o Senhor já fez por nós. Por isso que esse salmo precisa estar na nossa vida como um salmo pedagógico e nos ensinando a olhar para a cruz. Porque o Senhor, Ele já nos libertou. O Senhor não vai fazer mais nada. Ele já fez tudo pelo seu povo. Ele já nos libertou. Hoje nós vivemos das promessas do Senhor. Não vivemos das explicações de Deus. Deus, Ele não nos deve explicação nenhuma. Mas a promessa contida na sua palavra se cumpre na vida dos seus eleitos a cada dia. Toda promessa que Deus tem para a tua vida, meu irmão, vai se cumprir em tempo oportuno. Pode demorar um pouco. Pode estar doendo. Você pode estar sofrendo. Mas confia no Senhor. No momento que você estiver, como essas famílias estavam aqui, olhe para a cruz. Olhe para tudo aquilo que o Senhor já fez na tua vida. E que você possa entender que o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Que o Senhor possa abençoar a tua família. Que no meio da tua peregrinação neste mundo, o Senhor possa te fortalecer. Que no meio da tua peregrinação, o Senhor possa te encher com a graça dEle. Que o Senhor possa derramar sobre a tua vida, sobre a tua família, a bondade dEle. Que o Senhor te revista de forças para enfrentar amanhã, segunda-feira. Que nessa semana que se inicia, irmãos, o Senhor possa estar sendo o teu socorro, possa estar sendo o teu braço forte, possa estar conduzindo a tua família, e que você, como ovelha, você nunca se esqueça de ouvir a voz do teu pastor. Ele é o nosso socorro, socorro bem presente nas tribulações. Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Eu queria que você pudesse curvar a tua cabeça. Eu quero chamar o pastor Felipe para orar por nós.